Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Matemática para Administradores, do nosso curso de Administração Pública. Eu sou a professora Arlenes, sou professora da disciplina, nós já estivemos juntos na primeira aula, tive a oportunidade de, naquela aula síncrona, me apresentar um pouquinho para vocês, falar um pouquinho do plano de ensino, dos conteúdos da nossa disciplina, e da metodologia, né, da forma de condução da nossa disciplina. Hoje nós vamos para a segunda aula. Né? Hoje, efetivamente, vamos entrar no nosso conteúdo. Vou pedir licença para vocês, vou projetar aqui alguns slides que eu fiz para vocês. Acredito que vocês já tenham tido contato com esses slides. Se não tiveram, lembre-se que eu posto sempre antes da aula, para que vocês possam dar uma lida com mais calma, com mais tranquilidade, e no momento da aula estarem mais por dentro do nosso assunto, certo? Então, vou pedir licença aqui para vocês, vou compartilhar a minha tela. Muito bem, deixa eu colocar aqui em modo de apresentação para melhorar a visibilidade de vocês, para ela ficar um pouquinho maior. Bom, vamos lá então. Bacharelado em Administração Pública, UAB Unitim, sempre um prazer estar aqui com vocês. Nossa segunda aula, hoje nós vamos começar a trabalhar um pouquinho com a teoria dos conjuntos. Eu digo um pouquinho porque nós vamos andar nessa nossa teoria. Né? Nós iniciamos com a teoria dos conjuntos hoje, mas não vamos trabalhar hoje com a parte das operações com conjuntos. Hoje nós vamos mais entender um pouquinho do que são os conjuntos, como é que eu caracterizo um conjunto. E nós temos uma noção meio empírica, né, do que vem a ser um conjunto. Então, eu olho para determinados objetos, pessoas, coisas, sentimentos, e eu penso, nossa, aqui eu tenho um conjunto de países, um conjunto de cidades, um conjunto de objetos que pertencem à casa, um conjunto de objetos que pertencem à escola, um conjunto de alunos, um conjunto de professores, não é? Então, nós somos, na UAB, um conjunto de professores e divididos em 3 cursos. Um destes cursos é o curso de Administração Pública. Então, a professora Arlenes pertence ao curso de Administração Pública. Eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre isso, certo? Em geral, a gente trata o conjunto como tudo aquilo que pode ser reunido ou agrupado de acordo com características específicas. E aí, eu trouxe para vocês um conjunto maravilhoso, que é o conjunto do meu time do coração. Então, é um conjunto de jogadores do time do Grêmio, certo? Que é o melhor time do mundo, como todos nós sabemos, e que tem características muito bem definidas e específicas. Então, eu posso nomear esse conjunto por meio de características. Por exemplo, eu posso dizer que são jogadores comprometidos, habilidosos, e todos eles são contratados pelo time de futebol, ou seja, contratados pelo clube para aquele time de futebol. Não é? Talvez se eu disser apenas que são um conjunto de pessoas ou de jogadores comprometidos, vocês não vão entender de quem que eu estou falando. Agora, se eu for elaborando umas outras características, por exemplo, é um time do Rio Grande do Sul, é um time que já foi campeão mundial, é um time que metade da população gaúcha torce, é um time que veste as cores azul, branca e preto, é tricolor. E aí eu vou dando outras características e vocês vão observar que cada um desses jogadores que aqui estão possuem essas características. São homens, fazem parte de um grupo e tem as demais características que eu trouxe. Então, os elementos de um conjunto possuem essa necessidade de possuir uma série de características que o fazem pertencer ou não a um determinado conjunto, certo? Então, só para a gente falar um pouquinho nessa questão de pertencimento, eu vou colocando aqui todo o que eu vou falar. Bom, as coisas, os objetos, as emoções, as estações, cores, todos eu posso nomear como elementos. Então, é muito comum para nós
da área de matemática nomearmos coisas com elementos, elementos que estão dentro de um estojo, elementos que estão dentro de um armário, porque nós entendemos aquele elemento como um objeto com uma característica associado ou não a um conjunto que é nomeado por uma letra maiúscula e que possui uma relação de pertinência com esse conjunto. Então, por exemplo, se eu for nomear os objetos de um estojo, imaginem que eu estou falando de um estojo escolar, e aí vou nomear objetos que pertencem a esse estojo, por exemplo, lápis, borracha, apontador, a gente nem usa mais direito apontador, mas tudo bem, continuemos. Marca-texto, de repente uma régua, de repente uma calculadora, não é? Aí, agora, se eu for para um estojo feminino, pode, de repente, ter ali dentro um batom ou um gloss. Opa, mas não possui as mesmas características, ou seja, não são objetos que eu utilizo para escrever na escola, para anotar, para fazer anotações na escola. Então, mesmo que esteja ali dentro, às vezes ele pode indicar um não pertencimento, ou seja, aquele elemento não pertence ao conjunto de materiais que eu estou falando, certo? Então, a gente costuma utilizar símbolos como pertence, esse ezinho, deixa eu mostrar aqui para vocês, deixa eu ficar aqui, este ezinho aqui, vou usar um apontador, ó, este E mais redondinho é um símbolo de pertence, esse E com um traço significa que não pertence, ok? Esses são conceitos importantes. Bom, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Conjunto, aqui eu posso observar assim de cara, que é o conjunto dos números pares, não é? Inteiros pares, 2, 4, 6, 8, 10, então menores do que 10, porque eu posso fazer assim também. Eu posso dizer, olha, descreva para mim, ou nomeie para mim, os elementos do conjunto M, que são pares, inteiros, maiores do que 0, menores do que 12. E aí vocês vão ter aqui 2, 4, 6, 8, 10. E aí eu quero saber se os elementos que eu vou colocar abaixo, se eles pertencem ou não pertencem ao conjunto M. Então, eu observo que o 2, ele pertence ao conjunto M, o 5 não pertence. O 5 pertenceria se eu dissesse assim, o conjunto dos números inteiros maiores do que 0, menores do que 10. O 5 estaria ali dentro. Como não foi essa nomeação, não está. O 10 pertence e o Brasil não pertence, que nós ainda estamos falando de países, certo? Aqui eu fiz para vocês o exercício respondido para vocês poderem observar relações de pertinência entre os elementos que eu estava falando e o conjunto que eu estava nomeando, ok? Bom, nós também podemos trazer a ideia de um subconjunto. Como o próprio nome diz, e como a gente está acostumado a nomear, o subconjunto ele possui uma relação com o conjunto maior, não é? Ele é parte deste conjunto maior, vamos dizer aqui. Aqui, por exemplo, eu trouxe um conjunto B, que é um conjunto grande, e um conjunto A. Eu poderia nomeá-lo, por exemplo, como B sendo o alfabeto e A sendo as vogais do nosso alfabeto, ou as consoantes do nosso alfabeto. Eu percebo que existe uma relação entre esses dois conjuntos, entre o conjunto B, maior, e o conjunto A. E neste caso aqui, eu vou indicar por A estar contido em B. A gente nem fala estar, a gente fala está. Então, A está contido em B. Dá uma olhadinha nesse C, que ele é um C mais esticado, como se fosse uma ferradura, mas deitada, né? Então, eu digo que A está contido em B. Por quê? Porque todos os elementos de A também são elementos de B. Fácil de visualizar aqui e fácil de pensar quando eu falei que B era o conjunto do alfabeto, né? Todas as letras do alfabeto, e que A era apenas o conjunto das vogais do nosso alfabeto, então fácil da gente perceber. Aqui eu trouxe um outro exemplo da área de IA, a gente está falando muito de IA, não é? Então, estão aparecendo nomenclaturas que a gente vai desconhecendo,
Então, para a gente ir entendendo um pouquinho, eu trouxe para você aqui a inteligência artificial, que é todo esse conjunto maior aqui. Depois eu trouxe um conjunto menor que está dentro da aprendizagem, perdão, está dentro da inteligência artificial, que é a aprendizagem de máquinas, que a gente chama de machine learning, né, que está dentro desse conjunto maior da inteligência artificial. Depois, aprendizagem de representação, que está dentro da aprendizagem de máquina. E, por fim, o aprendizado profundo, que a gente chama de deep learning. Então, você vai observando que a gente vai sair de um conjunto maior para conjuntos que estão contidos dentro desse conjunto maior. Então, eu posso dizer o seguinte, ó, que este conjunto aqui que eu estou chamando de deep learning, ou aprendizado profundo, ele está contido dentro da inteligência artificial. Também posso dizer que a inteligência artificial contém a aprendizagem profunda, ou seja, deep learning, assim como a inteligência artificial contém a aprendizagem de máquinas ou machine learning, certo? Um mais simples, um exemplo um pouco mais simples desse, é o conjunto, por exemplo, aqui, que nós temos de algumas cidades, não é? Aqui eu tenho Açu, Caicó, Ceará, Currais Novos, Goianinha, Macau, Mossoró, enfim, várias cidades aqui do nosso Nordeste. Então, é um conjunto de cidades que compõem o nosso Nordeste, certo? Bom, aqui também tem, olha lá, ó, isso, lá no nosso Nordeste, um conjunto aqui de estados que compõem o Nordeste, né? Então, a região Nordeste do país. Se eu perguntasse se a Paraíba compõe a região Nordeste do país, vocês diriam que sim, que compõe, certo? Bom, relações de inclusão. Então, eu estava falando para vocês sobre estar contido, não estar contido. Trouxe aqui alguns exemplos, ó. O Czinho de estar contido, o Czinho cortado de não estar contido. Então, nós temos aqui um exemplo de conjunto. Sempre que eu falar de conjunto, de um conjunto para o outro, eu vou utilizar contido ou não contido, certo? Sempre que eu falar de elemento para conjunto, eu vou usar pertence ou não pertence. Então, um determinado elemento pertence ou não a um conjunto, por exemplo, se o conjunto M é 1, 2 e 3, e eu quero saber se o número 3, o elemento 3, pertence ou não pertence a esse conjunto, ele pertence. Agora, se eu tenho um conjunto, como eu tenho aqui, o conjunto 1, 2 e 3, e tenho um outro conjunto, que é 1, 2, 3, 4, 5 e 6, eu digo que o conjunto 1, 2 e 3 está contido dentro do conjunto 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Por quê? Porque todos os elementos do primeiro conjunto estão contidos no segundo conjunto, certo? Bom, 1, 2 e 0 é um conjunto menor, ele não está contido dentro do conjunto 1, 2, 3, 4, 5 e 7. Por quê? Porque existem elementos dentro do conjunto menor que não estão contidos aqui, que não pertencem ao conjunto maior. Por isso, esse conjunto menor não está contido dentro do conjunto maior, certo? Isso aqui é um exemplo da apostila de vocês. Bom, igualdade de conjuntos. Eu posso dizer que dois conjuntos são iguais quando eles possuem exatamente os mesmos elementos, mesmo que esses elementos não estejam na mesma ordem, certo? Se nós temos exatamente os mesmos elementos, e cabe aqui lembrar que não se repete elementos, né, gente, dentro de conjunto, a gente não sai repetindo 2, o 2, o 3, o 4, não. A gente escreve, mesmo que existam 3, 4 repetições, a gente escreve uma única vez. Então, dois conjuntos são ditos iguais se eles possuírem exatamente os mesmos elementos. No caso aqui, o conjunto A é exatamente igual ao conjunto B. Tenho também alguns outros conjuntos, eles são chamados de conjuntos especiais. Por exemplo, o conjunto vazio. O conjunto vazio é um conjunto que não possui elemento, e ele pode ser representado ou por essas duas chaves sem nada dentro, ou literalmente com um espaço vazio dentro, gente, ou por esse zero cortadinho aqui. Então, quando eu quero representar um conjunto vazio, eu uso um desses dois elementos aqui.
Um conjunto unitário, que é um conjunto de uma única pessoa, um único elemento, não é um único país. E o conjunto universo, que é muito pelo contrário, é aquele conjunto que possui todos os elementos, ou dos quais todos os elementos fazem parte. Então, quando eu falo assim, olha, o conjunto dos números inteiros, eu estou falando de quem? Estou falando de todos os números positivos, do zero, e de todos os números negativos, certo? Aí, se eu falar o conjunto dos números reais, eu estou falando de quem? Dos números naturais, dos números inteiros, positivos e negativos, dos números racionais, que são as nossas frações, dos irracionais, que não são subconjunto dos racionais, são aqueles que não, eles possuem comportamento irracional, tá? Tem um monte de gente que a gente conhece assim, mas agora a gente está falando de números, tá? Números irracionais, números com comportamentos irracionais, e todos eles são estão contidos, todos esses conjuntos estão contidos dentro do conjunto dos números reais, ok? Bom, conjunto das partes, ou seja, quando eu pego um conjunto, eu posso separá-los em partes. Então, olha só. E aqui já entram algumas propriedades. O conjunto A é composto por dois elementos, o 0 e o 1. Bom, como é que eu vou separar esse conjunto A em partes? Primeiramente, é importante eu lembrar que... Deixa eu apagar aqui e deixar só o conjunto A. É importante eu lembrar que o conjunto vazio, e este é uma propriedade interessante da gente sempre lembrar, o conjunto vazio está contido em qualquer conjunto, certo? Então, dentro do conjunto A, uma das partes dele é o conjunto vazio, por isso está aqui. Bom, o conjunto A também pode ser dividido em uma parte que é o próprio zero, ele tem o 0 e o 1. Pode ser dividido também no próprio 1 e pode ser ele mesmo, certo? O número de partes de um conjunto sempre igual a ele mesmo. Então, eu digo que quando eu tenho um conjunto com dois elementos, tipo A, 0, 1, eu vou ter quantas partes? Conjunto vazio, o próprio 0, o 1 e o próprio conjunto A. Então, eu tenho 4 partes de A, certo? Bom, e se eu tiver 0, 1 e 2? Vamos pensar. Primeiro eu tenho o conjunto vazio, porque ele faz parte de qualquer conjunto. Depois eu posso ter um conjunto que é o próprio 0, que é o 1 e que é o 2. Também posso ter um conjunto formado pelo 0 e pelo 1, ou pelo 0 e pelo 2, ou pelo 1 e pelo 2, ou o próprio 0, 1 e 2. Então, eu posso ter 8 partes, olha lá. O conjunto vazio, que faz parte de qualquer conjunto, o próprio 0, o próprio 1, o próprio 2, uma combinação do 0 e do 1, uma combinação do 1 e do 2, do 0 e do 2, e do próprio conjunto B, 0, 1 e 2. Todo conjunto é parte de si mesmo, certo? Vamos lá. Propriedades importantes, então. Conjunto vazio pertence ao conjunto de partes do conjunto A. Sempre que eu for separar as partes, o conjunto vazio estará lá. O próprio conjunto A também pertence ao número de partes do conjunto A, certinho? Então, por isso que quando eu tenho 0 e 1, uma das partes do conjunto A é o próprio 0 e 1. Quando eu tenho 0, 1 e 2, uma das partes também é o 0, 1 e o 2. E, de maneira geral, a gente fala assim, para calcular o número de partes de um conjunto, você faz um cálculo de 2 elevado a n. Quem que é n? A quantidade de elementos que a gente tem. 2 elevado a n. Vamos ver se funciona isso, olhando no exemplo anterior. Quantos elementos eu tenho no conjunto A? 2. Então, seria 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 é 2 vezes 2, ou seja, 4, né? Bom, no B eu tenho 3 elementos, então seria 2 elevado a 3, ou 2 elevado ao cubo. Então seria 2 vezes 2, não é 6, tá, gente? Seria 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, por isso que eu tenho 8 partes aqui. Então a gente vê que essa propriedadezinha de 2 elevado a n, sendo que n é a quantidade de elementos do conjunto, ela realmente funciona. Tá certinho? Vou parar a nossa aula de hoje por aqui. Acho que já deu para a gente ter uma noção um pouquinho da teoria de conjuntos, relação de pertencimento entre elemento
e conjunto, relação de estar contido ou não estar contido, ou contém e não contém, quando nós temos um conjunto em relação a outro, e também das partes de um conjunto, tá? Lembrem-se que eu estou lá no nosso, eu posto nossas aulas, eu estou no nosso fórum de discussões, para que vocês possam tirar as dúvidas de vocês, ou para a minha apresentação aqui, para que vocês possam me olhar em tela cheia, não é? E mandem as dúvidas de vocês para a gente. A aula 2 está postada, os exercícios estão lá, marcados com feedback para que vocês possam responder. Ah, tem 2 tentativas, olha como eu sou boazinha. Tem 2 tentativas, vocês podem responder a primeira vez, verificar se deu certo ou não, porque vai dar feedback lá para você se está correto ou não está correto, e aí podem ter uma segunda tentativa para responder, certinho? Qualquer coisa nos acione no chat, vocês têm nosso grupo de WhatsApp, quem entrou no grupo de WhatsApp, entra no nosso grupo de WhatsApp, que tem uma comunicação mais rápida, mais direta. Material no Educa, vídeo no Educa, texto no Educa, material complementar. Não deixem de olhar o material antes de responder os exercícios, porque vai fazer muita diferença na hora de responder o conhecimento de vocês, tá bom? Fiquem com Deus e a gente se vê na nossa próxima aula, ok? Obrigada.